Olá, amigos. Estamos recebendo nesse momento o pré-candidato a presidente da República, Romeu Zema. Ele é do Novo, ex-governador de Minas, segundo maior colégio eleitoral do país. Essa figura simpática, ele parece aquele cidadão mineirinho típico que chega com um pãozinho de queijo, tranquilo, mas o homem tem uma capacidade afinada para posicionar as demandas do país e do cidadão. Zema, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Eu sei que sua agenda é muito corrida, mas obrigado aí pelo ter aceito o nosso convite. Prazer estar aqui com você, Silvestre, em Goiânia, mais uma vez, essa cidade, esse estado que eu admiro tanto. Então, meu caro Zema, como é que é o desafio de circular aí pelo país como pré-candidato a presidente da República, depois de passar um bom período à frente dos desafios em Minas, que não foram poucos? Silvestre, eu acho que estou começando a minha terceira jornada na vida. A minha primeira jornada eu comecei lá logo depois que eu me formei, quando eu fiz a expansão da empresa que eu criei lá no final dos anos 80. Durante 30 anos, Silvestre, eu percorri o estado de Minas, inclusive aqui o sul de Goiás, o norte de São Paulo, para implantar lojas em 470 cidades. Fiz isso 30 anos, pegando o trecho, rodei mais de 2 milhões de quilômetros. Saí da empresa, a empresa está lá funcionando, gerando mais de 5 mil empregos diretos, profissionalizada. E tive o mesmo desafio em 2018, quando eu fui pré-candidato e candidato ao governo de Minas. Peguei o meu carro, fui em mais de 200 cidades dentro de Minas Gerais. Percorri mais de 70 mil quilômetros no ano de 2018 para mostrar para o mineiro que tinha um candidato diferente lá. E agora, pela terceira vez, o desafio agora é maior. Não dá para fazer tudo de carro não, sabe? Para abrir as lojas e para ser governador, deu para fazer tudo de carro. Agora eu estou tendo de pegar avião de vez em quando, como eu fiz há 2 semanas atrás, fui para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, percorri lá de carro, como eu gosto de fazer, mas tem de ir de avião, porque senão você fica mais tempo chegando lá do que ficando lá rodando. E estou muito satisfeito. Estou sendo muito bem recebido aqui em Goiás, já estive em Anápolis, Goiânia, ainda vou a Caldas Novas, a Catalão, se brincar ainda vou parar em algum lugar no caminho para tá mostrando aqui que eu sou um candidato diferente. Eu venho do setor privado, fui empreendedor, empresário e tenho ideias bem diferentes daqueles políticos que estão aí há muito tempo e que às vezes acabam absorvendo alguns vícios que eu considero. Eu vou pegar carona no que você disse, fez um breve relato das suas conquistas como empresário, evidentemente, que há uma diferença muito grande, metas estabelecidas de expansão da sua empresa e depois, posteriormente, o desafio de administrar um estado como Minas, que, além de ser um grande estado, tem uma complexidade muito grande, porque são regiões muito distintas. Você tem o Triângulo Mineiro, você tem o centro ali, Belo Horizonte, você tem mais indo próximo a Rio Verde, tem outra influência, a região no Vale próximo ao São Francisco, que é outra influência. Essa complexidade te deu experiência suficientemente para você ter uma visão mais ampla do país? Sem dúvida, Silvestre. Eu falo que eu já conhecia essa complexidade de Minas Gerais quando eu expandi a empresa. Eu coloquei lojas no sul de Minas, ali é muito semelhante com São Paulo. Na hora que você vai para Poços de Caldas e região ali, na hora que você vem aqui para Paracatu, Naí, tem uma semelhança muito grande aqui com Goiás, né? O Triângulo Mineiro se assemelha muito ao norte de São Paulo ali, a Barretos, a Ribeirão Preto. A Zona da Mata, o mineiro fala meio que carioca lá, você já deve ter ido, Juiz de Fora. E no norte de Minas fala baianado.
né? Então é um estado difícil de administrar, porque ali você tem uma série de diferenças. Acho que não tem nenhum outro estado dentro do Brasil... diferenças culturais, né? que é tão heterogêneo. E não é só cultural, não, em clima, né? Na época de seca, você vai no sul de Minas, está tudo verdinho. Na hora que você vai no norte de Minas, já tem meses que não chove. Então, é um estado difícil, 853 municípios, mas nós mostramos lá que dá para fazer a virada. Eu assumi, Silvestre, um estado arruinado, destruído pelo PT. E entreguei para o meu sucessor um estado com as contas em dia, um grande canteiro de obras em andamento e com dinheiro para concluir tudo. Lá atrás, funcionário público não sabia se ia ou não receber salário. Olha só que tragédia. Não recebia 13º. Os prefeitos de Minas renunciando, adoecendo e até suicidando, porque o governo do PT em Minas não fazia os repasses do ICMS e do IPVA para os municípios. Então, uma situação caótica. E eu falo que eu fiquei lá 7 anos e 6 meses, basicamente, sem escândalo, sem corrupção, sem esquema. Eu falo que eu não fui um governo que rendeu notícias para os meios de comunicação, que muitas vezes descobrem, né, casos seríssimos, como nós estamos vendo aí em Brasília, no Supremo. No meu governo não teve. E eu tenho orgulho de falar algumas coisas aqui, Silvestre. Primeiro, Minas tem 300 mil funcionários públicos. Eu não levei um parente, 0. Não tem um parente meu que teve negócio com o Estado ou se beneficiou do meu cargo de governador. Eu, como governador de Minas, dispensei todos os privilégios e mordomias. Em vez de morar em palácio, eu fui morar numa casa que eu pago aluguel, uma casa comum. Eu me lembro, você gravou um vídeo mostrando Modesto. Exato. E em vez de ter 32 empregadas que o governador do PT tinha, empregada, chefe de cozinha, garçom, mordomo, governanta, não sei mais o que, eu tenho uma empregada que eu pago, do meu bolso também, e em vez de ir e voltar para o trabalho de helicóptero, que o governador do PT também, eu aluguei uma casa próxima de onde eu trabalho, vou e volto de carro rapidinho. Não usei elevador privativo, fechei eles para economizar energia e uso o elevador que todo mundo usa. E no Brasil a gente está vendo aí no setor público muita gente exigir elevador privativo como se fosse um cidadão, alguém de uma categoria superior aos demais. Então eu tenho esse jeito de mineiro do interior e acho que tem funcionado, entende? Trato todo mundo bem. Se a moça que vem me servir café aqui, eu trato ela igual o dono aqui da empresa. Não vou tratar, não converso com ninguém diferente. Acho que isso é tratamento igual. Não é discurso sobre igualdade, não. É tratar igual e bem todos. Zé, essa experiência sua administrativa, obviamente o país tem toda uma complexidade. A gente falou sobre esse mix, não só cultural, climático, que é Minas, que é digamos assim, um retrato 3x4 e que você está ampliando ele agora para um pôster, que é o Brasil. Tem a região norte, nordeste, centro-oeste, região sul, sudeste. Obviamente, cada um com sua característica, com suas demandas e tudo. Você tem noção de que é um desafio muito grande? Primeiro, a população brasileira, principalmente de baixa renda, ela está extremamente viciada a achar que o Estado é provedor de tudo. Eu vou fazer uma pergunta para você que ela é um tanto incômoda, porque ela está se dirigindo a um homem da iniciativa privada. Você não se formou no poder público. Você não adquiriu bens pelo poder público, e sim pelo seu trabalho. Mas a pedagogia de esquerda, de um modo geral, ela criou um cidadão de terceira classe, que é a rede de proteção social, e a gente está tendo muita dificuldade, os empresários estão tendo muita dificuldade para ter mão de obra em relação a isso.
Dá para você ter uma dimensão de como resolver isso caso você seja eleito presidente da República? Silvestre, você falou muito bem. Eu tenho propostas que vão desagradar pessoas, mas eu tive de desagradar meus filhos para eles virarem gente de bem. Eles queriam comer comida que não era boa. Dor, né? Não é isso, né? Eu acho que ser governante é ter a coragem de tomar decisões que desagradam os outros. Como governador de Minas, eu fiz isso muito. Em 2022, Silvestre, foi o ano da minha reeleição, começou aquela quantidade de movimento da esquerda, de sindicalista lá, de manifestação, de greve, querendo 20%, 30% de reajuste para tentar desestabilizar o meu governo e ter alguma chance de eleger alguém deles. Eu fui para a rádio e para a televisão, sabe o que eu falei? Eu falei, eu prefiro perder a eleição e dar 5% de reajuste, que é o que o orçamento possibilita, e entregar um Estado viável para o meu sucessor, do que dar 20%, 30% de reajuste e administrar um Estado inviável. Eu não tenho, tem que ficar claro, Silvestre, plano pessoal de poder. Eu tenho plano de fazer a coisa certa. Se for para fazer o errado, eu volto lá para o meu canto, você concorda? Tá cheio de gente aí para poder fazer o errado que está detonando o Brasil. Então, eu voltarei lá para o meu canto. O meu pensamento é esse. E para os programas sociais, eu tenho alertado, nós já formamos e estamos começando a formar talvez a segunda geração de imprestáveis no Brasil. Pessoas que passam a vida recebendo auxílio de governo, principalmente os marmanjões. Uma mãe que tem filho pequeno precisa, ela tem de dar uma atenção para o filho, é a próxima geração, mas nós estamos vendo marmanjões aí de 20, 30 anos recebendo Bolsa Família, fica o dia todo no sofá assistindo Netflix, ou jogando tigrinho, ou jogando videogame, não estuda. Eu vou exigir que quem não tem o ensino fundamental conclua, que quem não tem o médio conclua, com quem não tem o profissionalizante que faça. Não vai ficar só dormindo e à toa em casa, não. Vou exigir que quando tiver uma oferta de trabalho com carteira assinada, a pessoa vai ser notificada e, se não aceitar, vai cortar também o auxílio. Entendeu? Porque nós estamos deixando as pessoas nessa zona de perpetuação da não qualificação e, consequentemente, da miséria. E vou exigir também que um dia por semana seja prestado um serviço voluntário de acordo com a necessidade de cada prefeitura. Precisou de alguém para ajudar na creche? Vai ficar lá na quarta-feira. Precisou de alguém para ajudar na escola municipal? Vai ajudar lá no dia tal também. Porque, caso contrário, esse pessoal vai ficar vivendo de bico eventual, que aparece, nós sabemos, mas são bicos que não qualificam a pessoa. O brasileiro está vivendo de bico há 20 anos, sem se qualificar e sem sair desse auxílio governamental. Você tocou num ponto que eu reputo como importante. Primeiro, você falou que o brasileiro vive de bicos. Então, muito obrigado. A gente tem aí, pelas estatísticas, a gente tem o mais baixo índice de pessoas desempregadas. Mas especialistas e uma profusão nas redes sociais e outras plataformas mais sérias que realmente debruçam sobre estatística, que mostram um paradoxo. O sujeito deixou de procurar emprego, então ele desaparece na estatística do IBGE como se tivesse empregado. Na realidade, ele está vivendo de bolsa. Eu vi um dado, depois eu fui fazer as contas, foi exagerado. Falando em 3 mil, tinha gente recebendo mais de 3 mil reais. Aí eu somei entre prefeitura, essa rede de proteção social, a média é em torno de 2.500. Ora, uma conta de menino de primário, dá para a gente avaliar, e você é um homem que sabe fazer contas, porque, óbvio,
Nenhum empresário cresce sem fazer contas. Então, numa conta de primária, a gente percebe o seguinte: se o cara ganha R$ 2.500, que é muito pouco, ele, de bolsa, de rede, proteção social, não tem por que motivo ele vai trabalhar 6, 8 horas para ganhar o mesmo salário. Então, esse cara deixou de procurar emprego, esse cidadão, essa senhora, deixou de procurar um emprego, ele saiu da estatística de desemprego, que é isso que a esquerda está vendendo. Você acredita que óbvio, você acha que o próximo presidente, seja você ou qualquer um outro, não precisa atacar isso? Concordo plenamente, Silvestre. Eu queria dizer ainda que quando o PT, você está falando aí em estatísticas, em análises, quando o Lula, o PT fala que o Brasil está crescendo, que está indo bem, é bom a gente ver com muita ressalva, porque a economia do Brasil tem crescido à base de anabolizante. É aquela mesma substância que esse pessoal que quer ficar bombadão toma aí para ir na academia e ficar parecendo um super-homem, né? Um Hulk. Isso, de início, mostra resultado, mas você sabe que a longo prazo vai vir problema cardíaco, problema renal, problema hepático, problema de impotência. O Brasil, lá em 2012, 2013, parecia que ia ser o país do futuro, que ia ser um país desenvolvido. O que aconteceu? Nós tivemos a maior recessão da história em 2015 e 2016. Você lembra disso? O mundo inteiro, Silvestre, estava crescendo naquele momento. A América do Norte, a Europa, a Ásia, só o Brasil engatou. Foi para trás. Foi para trás. Por causa de quê? Corrupção, por causa da esquerda. E é sempre assim. Mostra um avanço que não é sustentável e a conta chega. É igual o sujeito que começa a gastar mais do que ganha, que inclusive, por coincidência, é o que o governo Lula-PT mais sabe fazer. Você começa a gastar mais do que ganha, no início é muito bom. Você compra tudo novo para sua casa. Mas a conta chega. A conta chega, não é? Então, esse é o problema do Lula e do PT. É gastar demais, faz os juros ficarem caros, você sabe disso. O mercado precifica... Quem que vai pegar o dinheiro por uma questão de segurança, o banco fala, não, aí ele tem que aumentar o juros, senão ele não capta. Exatamente. E por que as famílias brasileiras estão batendo recorde de endividamento? É por causa da gastança do PT. O PT gasta muito, o banco prefere emprestar para o governo caro, o que sobra que é um pouco... O banco não interessa investir em setor produtivo. E me conta uma coisa, o brasileiro compra à vista ou a prazo o celular, a moto, o carro, a televisão? Como que ele compra? A prestação. Tudo isso ficou muito mais caro por causa do PT. O sujeito que está enrolado financeiramente com essa taxa de juros... Não paga nunca. As empresas que estão endividadas, quebrando, está batendo recorde. Tem um exemplo aqui do agronegócio. Mas eu quero pegar, aí eu vou pegar outra carona do que você disse sobre corrupção. A gente tem um problema sério. A nossa Suprema Corte, ela decaiu consideravelmente, para não dizer extremamente, para ser generoso, consideravelmente, em credibilidade. As pesquisas estão aí, eu não estou inventando nada, as pesquisas estão aí, são as pesquisas. Eu não posso contrariar o que a população pensa. Recentemente você deu uma resposta dura ao Gilmar Mendes. Ele, obviamente, tentou pegar uma carona como se fosse o pai Tomás, generoso, porque ele renegociou, contribuiu na renegociação da dívida. Assim como em Goiás também, o Caiado fez isso. E você deu uma resposta dura. Você não teme com um STF tão politizado e tão ditatorialmente acima da Constituição uma represália contra você? Porque querendo incluir você nas fake news. E o Gilmar declarou ontem que o fake news que está aí, o processo das fake news,
já estava para 6 anos, ele disse que acaba o dia que tiver que acabar. No meu modesto entendimento, foi uma resposta extremamente arrogante aos jornalistas que o entrevistaram. Como é que você está vendo? Você acha que um país pode avançar com a Suprema Corte politizada do jeito que está? Impossível. Tanto é, Silvestre, que eu tenho propostas para mudar uma série de processos que afetam a Suprema Corte. Eleito presidente da República, eu vou colocar a idade mínima de 60 anos para quem for para a Suprema Corte. Você já viu Papa de 35 anos? Não. Eu não me recordo. Ir para a Suprema Corte, para mim, é equivalente a ser Papa na área jurídica. Concorda? Tem que ter um notável saber, coisa que ele hoje não tem. Não tem. Hoje... Aliás, só tem praticamente 3 juízes, o resto tudo é advogados. Exatamente. Vou querer que quem for para a Suprema Corte tenha passado por uma boa triagem. Precisa ter uma triagem que, na minha opinião, deveria participar o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, a OAB do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, e talvez até alguns tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça de Goiás, de Minas, de São Paulo, fazer alguns grupos de tribunais que também participariam dessa triagem aí, de forma que vá para o Supremo gente qualificada, como foi durante a maior parte da história do Brasil. O Supremo sempre foi um porto seguro, sempre foi o bombeiro que a República podia chamar para poder resolver algum incêndio que surgia. E agora, com esse Supremo de ministros que foram indicados de qualquer maneira, o advogado do Lula, o advogado do PT, o ministro do Lula, e parece que mais um advogado do Lula agora, está virando esse monstrengo. Eu falo que, em vez de ser bombeiro, eles viraram agora incendiários. Eles estão indo apagar o fogo, só que, em vez de mandar água, estão mandando gasolina. Então, parece que nós estamos enfrentando uma crise institucional no Brasil, mas eu estou muito certo. Nós vamos mudar isso em outubro. O brasileiro vai dar resposta, o brasileiro está indignado. Ou o Brasil vai continuar na mão desses intocáveis, ou vai passar para a mão dos brasileiros de bem. Isso é inegável que vai acontecer. Eleição de 2018 foi a eleição da antipolítica, que me elegeu. Essa é a eleição da indignação. Aliás, essa eleição, o próprio Lula reconhece que ela será plebiscitária. O antipetismo, a sociedade organizada contra o antipetismo, que é a sociedade organizada. Se você pegar hoje um sujeito minimamente com meia dúzia de neurônios, ele é contra esse status quo. Por quê? Porque isso atrapalha a vida do cidadão comum. Porque às vezes as pessoas não veem que uma decisão dessa ela reflete toda uma cadeia produtiva, todo um processo. Quando você penaliza o setor produtivo, você está matando também a classe média. Em um país que não tem uma classe média forte, que é a geradora do setor de serviço, de compra, enfim. Se você não tiver uma classe média forte, você nunca será um país fortalecido. A União Soviética, quando caiu, mesmo sendo uma autocracia, ela tem uma classe média forte. Até hoje, que está mesmo uma certa decadência econômica, o que prevalece é a classe média ainda forte. Aqui querem destruir a classe média, ficar uma elite política em cima e o resto tudo pobre. Embaixo. Pobre agora, e ignorante. Ignorante. Exato. Então, só para finalizar aqui, Zema, você, tudo bem, uma beleza, muito bonito, muito lúdico, o que a gente comentou aqui, propostas factíveis são, mas a gente depende do Congresso, a eleição do Congresso. Uma quadradinha encostando você no canto, como diria os goianos e mineiros, te encantoar aqui. Com esse Congresso, você acha possível uma mudança ou você acredita que pode haver uma transformação, uma mudança dentro do Congresso? Porque a mentalidade hoje é todo mundo com o umbigo encostado no balcão. E aí, meu caro Zema?
Silvestre, você já deve ter escutado que 20% das pessoas... Me desculpe. 20% das pessoas tendem a ser corruptas, independentemente da situação. Humana, né? 20% tendem a ser corretos, independentemente de ter alguém vigiando ou não. E 60% fica ali susceptível a ir para um lado ou para o outro. No dia que nós tivermos um presidente com credibilidade, um presidente ético, um presidente que dê bons exemplos, boa parte do Congresso vai migrar de lado. Até porque vai depender do futuro dele. Quem que não quer ficar ao lado de quem é bem avaliado, de quem está entregando resultados? Foi o que aconteceu comigo em Minas Gerais. Quando eu comecei em janeiro de 19, havia uma desconfiança enorme com relação a um candidato que nunca tinha sido político, nunca tinha sido eleito. Um outside, literalmente. Fui. Eu nunca tinha sido vereador, prefeito, deputado, zero. Nunca tinha sequer participado de uma campanha política. A primeira campanha que eu participei foi da minha. A primeira vez que eu vi um governador na vida foi quando eu fui participar do debate em que o então governador do PT lá participou. Nunca tinha nem visto um governador na minha vida. Então eu falo que eu vi lá em Minas Gerais, à medida que nós fomos fazendo entregas, à medida que o governo foi mostrando que era capaz de resolver os problemas dos mineiros, que os deputados foram migrando para o nosso lado. Ele via um governo trabalhando sério, sem corrupção, um governo fazendo boas entregas para os mineiros. Quem que não quer ficar do lado do time que está ganhando? Eu sei que lá em Minas nós temos Atlético e Cruzeiro, aqui tem o Vila e o Goiás. O Vila e o Goiás. Mudar de time de futebol é mais difícil, não é? Mas você querer ficar do lado daquele atleta que está aí se esforçando e ganhando medalha de ouro, todo mundo quer. Então, eu falo que na política no Brasil está faltando isso. Na hora que tivermos lá um presidente que pode fuçar na vida dele o que quiser, que não vai encontrar nada, e eu ganhei dinheiro trabalhando, minhas declarações de renda mostram isso. Eu disse no início, você tem bens que não veio da política, você não era político. Até a empresa praticamente nunca vendeu nada para a prefeitura e para o Estado, entende? Não foi nem fornecendo para Estado e prefeitura também não. Foi vendendo para o seu João, para a dona Maria e para o seu Joaquim, que eu ganhei dinheiro, porque eu atendia bem. Entendeu? Tinha preço bom para pagar em 15 vezes, então foi desse jeito. Então eu falo que essa credibilidade falta. Quem que tem credibilidade lá em Brasília hoje? No governo federal? Muito raro. É raro. Lá no Supremo, acho que um ministro lá tem credibilidade. Você deve ter acompanhado a pesquisa, o ministro André Mendonça. Não é isso? Um no meio discreto, lá no campo. É o que menos aparece na mídia. Mais técnico. Mais técnico, é o mais ponderado. Então, você vê que é possível. Se todos os 11 ministros lá fossem perfil André Mendonça, eu tenho certeza que o Brasil estaria hoje numa situação muito, muito melhor. E dá para colocar 11 lá, você concorda? É o divisor, essa dicotomia que está o país, essa divisão entre o lulopetismo e o bolsonarismo, é graças ao STF, no meu modesto entendimento. Concordo. Agora encerrando mesmo, Zema, que você está com sua agenda extensa. Eu gostaria de bater um papo aqui de 2 horas, mas eu vou respeitar a sua agenda. Só para finalizar. Bom, essas andanças suas, a partir de agora, você vai ter que ser realmente um vendedor. Você vai ter que despojar toda o seu lado executivo para ser um vendedor de esperança. O que você gostaria de levar de esperança para os brasileiros? Eu queria levar para o brasileiro, Silvestre, o seguinte, que nós vivemos num país que tem graves problemas e que dá para consertar. O que acontece hoje
É político vivendo no luxo e o brasileiro no lixo. É um governo rico e um brasileiro pobre. Concorda? É Brasília centralizando todas as decisões, perseguindo quem é adversário, quem discorda, e o Brasil totalmente esquecido. E o que eu quero é que o Brasil volte a viver a normalidade. Que a gente tenha um presidente que fala: tudo que eu ganhei na minha vida foi trabalhando. E não tudo que eu ganhei na minha vida foi aqui com alguma coisa pública que eu consegui com pagador de impostos ou via pagador de impostos. Então, é possível sim fazer. Em Minas eu mostrei isso. Eu fiquei lá quase 7 anos e meio, igual eu te falei, sem render notícia de corrupção, de escândalo, porque não teve no meu governo. Não levei um parente para trabalhar, tem 300 mil funcionários, dá para fazer certo. Já escafuncharam a minha vida, mandaram gente lá na minha cidade natal, que é Araxá, para fazer tudo quanto é tipo de futrica, para ver se encontrava alguma coisa. Não encontraram, porque a minha vida foi trabalhar. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai ficou órfão aos 14 anos, pegou uma empresa falida, conseguiu dar jeito nela, e eu trabalho desde que eu me entendo por gente. Você sabe quando que eu comecei a trabalhar? Assim que eu aprendi a contar. Eu ia ajudar meu pai contando parafuso, porca e arruela. Ele vendia rolamento, vendia retentor, que eu não sabia vender, mas ele falava: ó, conta tantos disso aqui, faz os joguinhos aqui. Com 5 anos eu ajudava ele. Como eu te falei, fiquei mais de 30 anos abrindo loja em 470 cidades. Eu sei o que é madrugar, eu sei o que é ficar atolado, que já fiquei, eu sei o que é trocar pneu à noite na chuva em estrada esburacada, que já fiz isso muitas vezes. Então, eu entendo o Brasil real. E como governador de Minas, sabe por que eu fui bem avaliado? Porque eu escutei quem trabalha. Uma das coisas que eu mais fiz como governador foi ir no interior. Fui a mais de 420 cidades como governador para escutar o produtor de queijo artesanal. O que você tem de problema aqui? Para poder escutar o produtor de cachaça, para escutar o agricultor. E eu descobri os problemas. Em Minas faltava energia elétrica para o produtor rural. Tinha gente lá que queria irrigar, não tinha energia. Montamos um programa para entregar energia elétrica. E o Estado, pela primeira vez na história, o agro exportou mais do que a mineração. Estão falando lá até que tem de mudar o nome do Estado. Não é Minas Gerais, é Agro Gerais agora. Porque a produção... Melhorou, inclusive, a qualidade daqueles queijos lá da Serra da Canastra. Ganhando medalha de ouro no mundo inteiro. Você comprou lá da Serra da Caná e pergunta o que um produtor desse está ganhando por mês. Eu tive lá com um casal na Serra da Canastra, depois de pagar tudo, energia, gasolina, veterinário, ração, 6 hectares, uma micropropriedade, eles colocam no bolso R$35 mil todo mês, sem ter feito faculdade. Então, dá para ajudar quem trabalha. Agora nós temos um governo que ajuda quem é criminoso. Você concorda? Então parece que nós estamos chamando... A conta não bate. Aí a conta não fecha nunca. Beleza. Bom, amigos, encerramos aqui um bate-papo com o presidenciável, pré-candidato, ex-governador de Minas, Romeu Zema. Ele é do Novo, está fazendo um périplo aqui por Goiás, esteve em Goiânia, Anápolis, agora vai para Caldas Novas e Catalão. Olha, foi um papo, haverá outras oportunidades para a gente conversar com o Zema. Zema, muito obrigado e sucesso aí na sua caminhada. Eu só quero concluir aqui, lembrando 2 coisas. Primeiro, que eu sou do Partido Novo. Nós teremos aqui vários candidatos cujas propostas são as mesmas minhas. Quero agradecer o Paulo Vitor, candidato a deputado estadual, que viabilizou aqui esse meu giro aqui por Goiás. E lembrar que o ano que vem nós temos esse grande... O ano que vem não, em outubro próximo, esse grande desafio. Ou nós vamos continuar com essa farra dos intocáveis lá em Brasília, administrando o Brasil, ou nós vamos colocar lá os brasileiros de bem para poder fazer essa virada. Tenho certeza que vai dar certo. Foi um prazer estar aqui com você, Silvestre. Um abraço e sucesso. A você, muito obrigado pela companhia.